Bom dia, crianças! Vamos a mais uma aula de produção de texto, hoje, dia 25 de setembro. Nós vamos tratar agora de um texto que é um texto científico, né? Então, vamos ver o que é um texto científico. Texto científico é o nome dado para a produção textual, cujo objetivo principal é transmitir ideia ou resultados de um estudo, trabalho ou pesquisa de cunho científico. Então, o texto científico, ele vai te informar sobre alguma coisa, né? Sobre uma ciência, um estudo, né? Uma pesquisa, né? De cunho científico. Muito usado em escolas, faculdades e universidades. O texto científico é transmissor de informações através de linguagem científica, adequada ao que foi pesquisado. Aborda teoria ou conhecimento sobre um determinado nicho e tem características próprias. Tá? Então, o texto científico é aquele que vai te dar informações técnicas sobre alguma coisa. Né? Por exemplo, se você vai pesquisar, né? Você vai produzir um texto científico, você vai pesquisar sobre um animal. Você quer saber sobre o cachorro? Você gosta de cachorro, de gato? Você quer saber como que é o cachorrinho, como que é a estrutura de um cachorro? Você vai pesquisar. Então, você vai criar um texto científico. Você não vai contar a história do seu cachorro. Você vai pegar lá o nome científico do cachorro, qual que é a vida útil de um cachorro, quanto tempo normalmente esse cachorro dura, quanto é a gestação de uma cadela. Aí você vai procurar. Isso são informações científicas, tá? Então, o que é um texto científico? Existem vários tipos de texto e cada um possui suas próprias características e estruturas. Por exemplo, enquanto o texto literário são permitidas figuras de linguagem, invenções, uso de escrita criativa e descompromisso com a realidade, no texto científico acontece exatamente o inverso. Suas particularidades são notadas através de termos e da linguagem científica, compromisso com teses e resultados, explanação do resultado de um estudo ou pesquisa, comprovadamente real. Então, o texto científico, ele tem que ser verdadeiro, você não vai ficar inventando história para ele, não. Ele não é uma história que você vai criar em cima dele, não. Ele tem que ser comprovado. Então, se você, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade aqui hoje. A gente está aí, os cientistas estão estudando o quê? A busca da vacina do Covid, não é verdade? Então, para que realmente se saia a vacina, que tudo seja comprovado, quando tiver tudo certo, eles têm que fazer um texto científico contando tudo que foi feito, né? Quais são os princípios ativos dessa vacina, quais são as suas reações, suas contraindicações, no que ela é indicada, dose, tudo. Tudo isso é um texto científico, ele foi estudado, ele foi pesquisado, né? Então, você não vai contar uma história, você vai baseado numa coisa que foi estudada, que foi pesquisada. Sua circulação se dá normalmente em periódicos e revistas específicas, além de sites e portais de cunho educacional, de pesquisa e extensão. Ele também é solicitado em cursos superiores e de extensão, como trabalho de conclusão. Então, trabalho científico, um texto científico, você vai encontrar, você não vai encontrar ele no gibi, você não vai encontrar ele no meio de um livro didático, você vai pegar um texto baseado num estudo. Então, você vai pesquisar sobre uma doença, você vai em sites específicos para isso. Você não vai num site de jogo, num site de entretenimento, tá? Características do texto científico. Um texto científico, artigo científico, deve conter um discurso fluido, explicativo e de caráter formal. Em um texto desse tipo, ficam de fora os coloquialismo e linguagem chula, assim como a formatação sem padronização. Ele tem que seguir todo um critério. Tanto a produção quanto a leitura de um texto científico requer algum conhecimento teórico sobre o assunto tratado. Ou seja, é importante conhecer pelo menos uma parte do que será abordado para que haja comunicação efetiva e entendimento dos significados propostos no trabalho. Então, você tem que ter um conhecimento teórico sobre isso, né? Para você até mesmo ter base, se realmente tem fundamento aquela pesquisa que
está sendo relatada ali naquele texto científico que você está lendo, né? Ela tem assunto, uma linguagem bem explicativa, teórica, né? Então, se você vai pegar um estudo jurídico, você vai encontrar uma linguagem no mundo do direito, do advogado, né? Que é uma linguagem mais específica. Assim como também um texto científico voltado para a medicina, né? Então, todos eles têm um discurso, uma linguagem bem padrão, tá? Dentro da sua especificidade. Ao ser solicitado um texto científico, é necessário se informar a respeito das normas de formatação exigida para que a apresentação não seja aleatória e atenda às expectativas do órgão ou autoridade que irá receber o texto. Então, você não vai só digitar ele, escrever ele, você tem que seguir uma norma para isso. Estrutura de um texto científico. Como existem vários tipos de textos, é importante frisar que para cada um deles ser considerado de caráter científico, alguns elementos precisam figurar no trabalho. Como estrutura básica de um texto científico, temos então. Então, para ser um texto científico, tem que conter, no mínimo, isso aqui, tá? Isso aqui é básico, todos têm que ter. Um título, geralmente curto e que introduz o tema que será abordado. É recomendado que se use expressões concisas e sem fatores alheios ao que se propõe tratar a seguir. Para determinados assuntos, no entanto, é comum a adoção de um subtítulo que adianta a vertente ou visão que será tratada dentro do tema. Então, é o título, é sucinto o título, tá? Capa, tida como elemento pré-textual, contém o título do trabalho, subtítulo se houver, o autor, dados como data e local da apresentação e entrega do trabalho. Corpo, o texto em si desenvolvido conforme a pesquisa realizada. É tido como elemento textual, mas também pode conter índices, gráficos e ilustrações que ajudem a exemplificar o que está sendo tratado. O texto é geralmente feito a partir de 3 pontos principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, ela traz uma linha geral, em linhas gerais, o objetivo do trabalho que ele se propõe a relatar. O desenvolvimento inclui todo o relato da pesquisa realizada, hipóteses e outros elementos que desenvolvam a ideia anteriormente introduzida. E a conclusão é a visão do pesquisador a respeito do tema, o que foi descoberto, comprovado e que resultado alcançou ao final do experimento ou pesquisa. Então, um texto científico tem que ter o título do que se trata, a capa, onde você vem com o título, vem com quem escreveu, o local, a data, o corpo, que vem com introdução, você vai introduzir o assunto, né? Por exemplo, o texto a seguir relata sobre os cachorros, né? O desenvolvimento, aí você vai ver tudo que você pesquisou sobre ele, você vai relatar ali. E a conclusão, que conclusão você chegou após esse estudo, certo? Então, isso aqui é muito teórico, né, para vocês. Então, nós vamos trabalhar com textos científicos bem sucintos, bem tranquilos, tá? Esse texto é base de informações para vocês, quando se depararem com o texto científico, vocês já conhecerem a estrutura dele. Então, aqui no documento 8 tem um texto, tá? Em texto informativo, texto científico, sobre um pássaro. Então, você vai conhecer sobre ele. Você vai ver que não vai estar contando história, vai estar falando sobre o pássaro, as características dele, certo? Então, vocês vão responder essa questão, essas atividades, as 7 questõezinhas aqui, e vão mandar para a tia Débora, tá bom? Um beijo!